Uá, já parou para pensar naquelas perguntas gigantescas, né? Tipo, como é que tudo isso aqui começou? De onde vieram as primeiras estrelas, as primeiras galáxias? Por muito tempo, era mais filosofia, talvez. Mas agora, olha, a gente tem o James Webb, o JWST. É quase uma máquina do tempo olhando lá para trás, e ele trouxe uma imagem recente com algo que ninguém esperava direito. Um tal de QSO-1. Não é só um ponto antigo no céu, é esquisito. Ele está lá numa época em que o universo tinha, sei lá, uns 700 milhões de anos. Um bebê cósmico. E parece ser um buraco negro supermassivo, só que sozinho. Sabe? Como um prédio gigante aparecendo do nada antes mesmo da cidade existir em volta. Então, é isso que a gente vai investigar hoje. O que raios é esse QSO-1? Porque ele, assim, isolado e tão cedo, bagunça tudo que a gente achava que sabia sobre como buracos negros e galáxias crescem juntos. E se for mesmo o que estão suspeitando, uma relíquia lá do Big Bang, o que isso muda pra gente? Bora mergulhar nisso. Certo, vamos começar situando esse QSO-1. A luz dele demorou mais de 13 bilhões de anos para chegar aqui, né? Isso coloca ele bem lá atrás, na tal época da reionização. Que período é esse, exatamente? Pode lembrar pra gente? Claro, é. Pensa assim. Logo depois do Big Bang, o universo era escuro, neutro, cheio de uma névoa de hidrogênio e hélio. A época da reionização, que aconteceu algumas centenas de milhões de anos depois, foi quando as primeiras fontes de luz, estrelas, talvez os primeiros quasares como o Casio 1, começaram a brilhar forte. Essa luz ionizou o gás, limpou essa névoa, sabe? Deixou o universo transparente como a gente vê hoje. Achar o Casio 1 nessa época já é, por si só, bem importante. E como é que ele apareceu nas imagens do Webb? Era algo óbvio? Ele surgiu como um pequeno ponto vermelho, um LRD, como chamam. São pontinhos minúsculos na imagem, mas muito brilhantes e bem avermelhados. Esse vermelho é o redshift, né? A luz estica com a expansão do universo. Mas olha que sorte. Para conseguir ver detalhes do Casio 1, a gente teve uma ajuda da natureza. Tinha um aglomerado de galáxias gigante bem na frente. Funcionando como uma lente gravitacional, aquela lupa cósmica. Exatamente. A gravidade desse aglomerado desviou e ampliou a luz do QSO-1. Sem essa mãozinha cósmica, medir as propriedades dele seria, muito mais difícil. E foi essa visão ampliada que permitiu estimar a massa. E aí veio o susto. Cerca de 50 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Peraí, 50 milhões de massas solares. Só 700 milhões de anos depois do Big Bang. Isso parece rápido demais, não? O processo normal para um buraco negro ficar gigante não leva muito mais tempo? Justamente. Esse é o X da questão. O caminho padrão que a gente entende começa com uma estrela massiva morrendo, virando um buraco negro de massa estelar, sei lá, umas dezenas de vezes a massa do Sol. Para ele virar supermassivo, com milhões, bilhões de massas solares, ele precisa comer muito gás, estrelas, outros buracos negros. E isso geralmente acontece no centro de uma galáxia que está crescendo junto com ele, né? O QSO-1 parece ter pulado umas etapas, ou talvez seguido um caminho totalmente diferente. Aí que o mistério começa a ficar bom. E qual é a primeira coisa que grita isso tá estranho no QSO-1? É o isolamento dele. Hoje, buracos negros desse tamanho moram no coração de galáxias enormes, cheias de estrelas. O QSO-1. Um dos pesquisadores, o Roberto Maiolino, usou uma expressão ótima. Ele está praticamente nu. Parece ter só uma camadinha fina de gás e poeira em volta. Se tem uma galáxia ali junto com ele, ela é minúscula, quase nada perto da massa do buraco negro. É como achar o motor de um navio gigante dentro de um bote inflável. Nossa, praticamente nu. Essa imagem é forte. Isso deve levar direto para outra coisa estranha, imagino. A tal da proporção. Exatamente. A massa dele, esses 50 milhões de sóis, parece ser muito maior que a massa de tudo que tem em volta, pelo menos em estrelas que estimam ser menos da metade disso. Pega a nossa Via Láctea. O Sagitário A, nosso buraco negro central, tem uns 4 milhões de massas solares.
A galáxia inteira, centenas de bilhões de massas solares em estrelas. A proporção é mínima, o buraco negro é uma fração da galáxia. Lá no QoZ1 tá tudo invertido, o buraco negro domina o pedaço. Caramba, isso vira tudo de ponta cabeça mesmo. É tipo o centro da cidade ser maior que a cidade inteira. Tem mais alguma esquisitice nesse cenário? Tem sim, e é fascinante. A composição química desse pouco gás que envolve o QoZ1. O Webb consegue analisar a luz que passa por esse gás e o que ele viu foi, basicamente, só hidrogênio e hélio. São os elementos que se formaram lá no Big Bang. Quase nada de elementos mais pesados, carbono, oxigênio, ferro. O que nós astrônomos chamamos de metais. E porque não ter esses metais é um sinal importante. Porque esses elementos mais pesados são cozinhados dentro das estrelas, sabe? E depois espalhados quando elas explodem. Se o gás em volta do QoZ1 quase não tem esses elementos, isso sugere muito fortemente que ali não rolou muita formação de estrelas antes da gente observar o objeto. É como se aquele gás fosse uma amostra quase pura do universo bebê, sem a poluição química das estrelas que vieram depois. Ok, deixa eu ver se eu entendi o quebra-cabeça. A gente tem um buraco negro imenso, 50 milhões de sóis. Super antigo, lá dos 700 milhões de anos depois do Big Bang. Quase sozinho no espaço. Muito mais massivo que qualquer coisa em volta dele. E o gás ao redor é quimicamente primitivo. Certo, isso não encaixa mesmo no roteiro normal. Qual é a alternativa, então? Ouvi falar que pode ter a ver com uma ideia antiga do Stephen Hawking. Correto. Lá nos anos 70, o Hawking e outros físicos tiveram essa ideia, na época puramente teórica, dos buracos negros primordiais. A sacada genial foi: e se alguns buracos negros não precisassem de estrelas para nascer? Afinal, as primeiras estrelas demoraram um tempo para surgir. A ideia era que talvez, logo nos primeiríssimos momentos depois do Big Bang, frações de segundo mesmo, algumas regiões do espaço ficaram tão absurdamente densas de matéria e energia que elas colapsaram direto, formando buracos negros, sem precisar de estrela nenhuma. Uma ideia de 50 anos atrás. E como é que as características do QoS1 batem com isso? Parece encaixar bem demais ou a ligação é forte mesmo? Olha, para a equipe que fez a descoberta, a ligação parece bem forte. Vamos ver, a idade extrema do QoS1 bate. O isolamento dele sugere que ele não dependeu de uma galáxia grande para se formar ou crescer. A proporção de massa invertida indica que talvez ele tenha vindo antes das estrelas ali em volta, e o gás primitivo reforça que ele surgiu antes das estrelas terem tempo de contaminar quimicamente o ambiente. Todos esses pontos, eles convergem para essa hipótese primordial. Mas a gente já não conhecia outros buracos negros bem antigos? O que faz o QoS1 ser tão especial nesse ponto? É uma ótima pergunta. E é o ponto-chave, sim. A gente já conhece outros quasares, outros buracos negros supermassivos bem antigos, alguns até um tiquinho mais velhos que o QoS1. A grande diferença, pelo que parece, é que esses outros costumam estar ligados a galáxias, mesmo que pequenas e primitivas. O QoS1 se destaca por essa nudez, essa falta de uma casa galáctica proporcional. Isso aponta para um jeito de se formar diferente, entende? Um jeito que talvez não precisou daquela evolução normal de estrelas e galáxias. Faz sentido. Mas tem alguma outra explicação na mesa? Mesmo que menos provável? O pessoal considerou outras ideias? Sim, consideraram. Eles mencionam uma possibilidade chamada colapso direto de uma nuvem de gás gigante. A ideia é que em condições muito específicas, tipo uma nuvem enorme só de hidrogênio e hélio, sem elementos pesados para ajudar a esfriar, e bem calma, sem muita turbulência, essa nuvem poderia colapsar inteira de uma vez, formando um buraco negro massivo sem passar pela fase de estrelas. Mas, assim, essas condições são consideradas bem raras, difíceis de acontecer. Por isso que, embora não descartem totalmente, a equipe acha que a origem primordial, tipo Hawking, é a que melhor explica tudo que a gente está vendo no QoZ1 por enquanto. Entendi. Bom, se essa interpretação do QoS1 por primordial acabar sendo confirmada,
Quais são as implicações? Isso mexe muito com a nossa visão da história do universo. Mexe e como? Primeiro, né, desafia aquela ordem que a gente tinha na cabeça. Primeiro vem as estrelas e galáxias, aí com o tempo os buracos negros supermassivos crescem lá no meio. O QSO sugere que talvez os buracos negros massivos tenham sido uns dos primeiros caras a aparecer na festa cósmica, quem sabe até antes das grandes galáxias. Segundo, isso daria um empurrão e tanto para a ideia de que esses buracos negros primordiais funcionaram como sementes de galáxias. Imagina esses carinhas massivos espalhados pelo universo bebê. A gravidade deles teria puxado gás ao redor, criado pontos de encontro, sabe? Acelerado a formação das primeiras estrelas, das primeiras galáxias. Eles não seriam só um resultado da evolução das galáxias, mas talvez um dos motores iniciais dela. Quer dizer, então, que talvez as galáxias tenham se formado em volta de buracos negros que já existiam, e não o contrário. Essa é a ideia provocadora. E tem mais. Estudar objetos como o QSO1 dá pra gente uma janela incrível para a época da reionização, ajuda a entender como o universo saiu daquela fase escura e ficou transparente. E, claro, seria uma confirmação espetacular de uma previsão teórica feita pelo Hawking meio século atrás. Um negócio incrível para a física teórica. É, realmente. Uau, impactante pensar nisso tudo. Mas, calma lá, né? A gente precisa ter um pouco de cautela. Essa descoberta ainda não é capítulo fechado na ciência, certo? Qual é o status dessa pesquisa agora? Exatamente. Cautela é a palavra. Essa pesquisa sobre o QSOA1 saiu num servidor de pré-publicação, o Archive. Isso é muito bom porque a informação circula rápido entre os cientistas, mas significa que o artigo ainda não passou por todo aquele processo rigoroso de revisão por pares, o peer review. É quando outros especialistas da área olham tudo com lupa, os dados, a análise e as conclusões antes de sair numa revista científica oficial. Esse processo é crucial para validar a descoberta. E mesmo com os dados superpoderosos do James Webb, a prova de que ele é primordial ainda é meio indireta, né? Baseada em interpretar as características. A gente não tem uma foto do nascimento dele. Perfeito. A evidência é forte porque junta várias coisas que são difíceis de explicar do jeito tradicional, mas ainda é uma evidência circunstancial, digamos assim. E isso levanta a pergunta, como é que a gente pode provar de vez que o QSO1 ou outros parecidos são mesmo primordiais? A confirmação final talvez precise de tecnologias que ainda nem existem direito. Quem sabe a próxima geração de detectores de ondas gravitacionais, lá para a década de 2030, 2040, talvez eles consigam ouvir a fusão desses buracos negros primordiais, se eles existiram em grande número. Essas ondas teriam uma assinatura única que poderia ser a prova definitiva. Entendido. Então, para amarrar a história toda, temos esse QSO, um objeto misterioso que o Webb achou, um buraco negro de 50 milhões de sóis, lá no início dos tempos. Estranhamente sozinho, muito maior que a vizinhança e com gás primitivo em volta. Um pacote completo que não segue o manual de instruções cósmico que a gente tinha. Isso. E a interpretação mais instigante que essas esquisitices todas apoiam é que a gente pode estar vendo a primeira evidência forte, de observação mesmo, de um buraco negro primordial. Aquele tipo de objeto que o Stephen Hawking previu, formado não de estrelas mortas, mas lá das condições extremas logo depois do Big Bang. Se isso se confirmar, olha, não só valida uma previsão teórica incrível, como pode reescrever partes importantes da história do universo, sugerindo que os buracos negros, talvez, tenham sido os pais das primeiras galáxias e não os filhos. Essa ideia pegar de buracos negros massivos vindo antes das galáxias, como isso muda a nossa noção de hierarquia cósmica, de quem veio primeiro. E se o QSO1 for só a pontinha do iceberg? Será que tem um monte desses objetos primordiais por aí, de vários tamanhos, ainda escondidos? Será que eles poderiam, quem sabe, ser parte da resposta para aquele outro mistério gigante, o da matéria escura? São perguntas enormes que essa descoberta abre e que com certeza vão dar muito o que falar e pesquisar nos próximos anos.